no Salmo 2. No Salmo 1, os justos confiam no Eu Sou para sustentar sua Torá, e no Salmo 2, o fiel confia no Eu Sou para sustentar seu rei ungido. Os dois salmos introdutórios do editor preparam aqueles que meditam em sua antologia de petições e louvores para que interpretem os salmos com respeito ao rei, tanto quanto eles mesmos como pessoas dentro do reino. Veja a página 115 a 116. A Igreja, através do batismo em Cristo, é o sacerdócio real, uma nação santa que ora com seu rei, 1 Pedro 2,9. Em acréscimo a funcionar como uma introdução, o Salmo 2 também funciona como uma dupla transição para o restante do saltério, veja página 114, como defendido no Salmo 3, a maioria dos salmos se refere ao rei, veja acima, e como será defendido abaixo, o Salmo 2 funciona na liturgia de Israel como um poema de coroação, afirmando o direito do rei de Israel de reger todas as nações com o mandato para estabelecer seu domínio através da oração. Os Salmos 3:7 são orações davídicas que rogam ao Eu Sou que estabeleça seu reinado a despeito da severa oposição de seu próprio povo. Salmo 3, seus próprios oficiais, Salmo 4, e malfeitores, Salmo 5. B. Estrutura do Salmo. O Salmo 2 é uma requintada peça artística de ficção literária na forma de uma peça teatral de 4 atos. Os protagonistas são o Eu Sou e o seu rei sagrado, e os seus antagonistas são uma confederação mundial de reis estrangeiros. A trama começa com os antagonistas que conspiram um golpe de Estado e se desenvolve com cenas da resolução do Eu Sou de estabelecer seu rei no Monte Sião e a resolução do rei de aceitar esta decisão de Deus pela fé e oração. E alcança um clímax com a ordem do Eu Sou ao seu rei ungido de despedaçar os conspiradores, e termina com o desfecho quando o dramaturgo pisa no palco para anunciar a ruína dos reis. Os 4 atos acontecem em cenas distintas, cada uma com diferentes atores. A primeira ocorre na corte estrangeira, onde o salmista cita os reis da terra que se ajuntam para tramar os assassinatos do Eu Sou e seu rei. Nesta cena, a audiência ouve, por acaso, a nefanta conspiração em que os reis se encorajam a derrubar o reinado pungente dos governantes, Eu Sou e seu rei. Um segundo ato acontece no céu, onde o salmista abre os ouvidos da audiência para ouvir a proclamação do Eu Sou, em ira inflamada que estabelece seu rei no Monte Sião. Versículo 4 ao 6. O terceiro ato ocorre no Monte Sião. Nessa cena, o salmista leva a audiência a ouvir o novo rei declarar seu direito divino de governar a terra ao despedaçar seus antagonistas. No ato final, o salmista pisa no palco para admoestar aos reis que se submetam ao império do Eu Sou e de seu rei e que busquem refúgio no Eu Sou antes que a ira dele se rompa na batalha. Versículo 10 ao 12. Os atos são compostos artisticamente em estrofes de 3 versículos. Primeiro, reis hostis conspiram para derrubar o império do Eu Sou e seu rei. 1 ao 3. 2. O Eu Sou resolve estabelecer seu rei no Monte Sião. 4 ao 6. Terceiro, o rei resolve proclamar o decreto concedendo-lhe domínio. 7 ao 9. E quarto, o salmista admoesta aos reis hostis a se submeterem ao rei do Eu Sou. 10 ao 12. Cada uma das 2 primeiras estrofes termina em um clímax com 2 discursos, um pelos reis pagãos, versículo 2, e outro pelo Eu Sou, apesar da incerteza que acontece invariavelmente com a transição de um rei guerreiro mais velho e mais experiente para um novo rei. A simetria artística evoca o sentimento de ordem e serenidade. C. Uso litúrgico do Salmo 2.
conforme pode ser inferido da trama e cenas, o salmo provavelmente funcionou na liturgia de Israel como parte de uma cerimônia de coroação. A celebração de coroação representa o pacto davídico, as 3 qualificações sagradas do rei, seu ungido, versículo 2, meu rei, versículo 6, meu filho, versículo 7 e 12, vinculam que o eu sou e seu rei estão inseparavelmente unidos pelo imutável pacto davídico. De acordo com as estipulações neste pacto, o eu sou adota seu rei davídico escolhido como seu filho. Como seu filho, ele herda a terra que o eu sou possui por criação. O reinado do rei é universal em espaço e eterno em tempo. Se o salmo foi usado em outras ocasiões durante o período do primeiro templo, que no momento da coroação de um novo rei davídico, por exemplo, no aniversário do nascimento do rei como rei, é pouco certo. No inário de Israel, o salmo funciona para encorajar Israel com a garantia que o rei irá vencer a batalha. Como veremos na teologia a seguir, o salmo é uma profecia que agora é cumprida por Jesus Cristo, o filho de Davi, Mateus 1, e no futuro será consumado na segunda vinda deste filho, que é muito maior que Davi. Depois que o primeiro templo foi destruído e nenhum rei se assentou no trono de Davi, este salmo, dentro do cânon, se tornou uma profecia do reinado de Cristo e é assim interpretado no Novo Testamento. Lucas 24, 44, e página 116 e 122, e a teologia abaixo. Agora, exegese. Letra A. Nações rebelam contra o eu sou e seu rei. Versos 1 ao 3. A primeira estrofe presume que as nações se opuseram ao reinado do eu sou e se rebelaram contra o livro da lei de Moisés. Veja Salmos 1:2, o qual Davi copia com sua própria mão para sua investidura. Em vez de se submeterem ao reinado justo do eu sou, onde seus súditos o amam, os seus vizinhos, os reis pagãos, unidos com seus povos, intentam praticar a falsa adoração que não exige retidão moral e satisfazem a seus interesses egoístas. Em uma declaração geral da abertura, a pergunta quase retórica do salmista, por que infere o que a declaração paralela afirma? Os povos tramam em vão. Os 2 próximos atos do eu sou e seu rei explicam por que isso acontece assim. A primeira estrofe se move do geral para o específico. O versículo 1 representa as nações tramando um plano fútil. O versículo 2 representa os reis das nações em revolta contra o eu sou e seu rei. O versículo 3 os condena ao citá-los quando se encorajam a derrubar o império de Deus. A futilidade da revolta. Porque lama é uma pergunta quase retórica que introduz uma alternativa indesejável. A ação desejável é declarada na estrofe final. Adorem o eu sou, beijem o filho. Em outras palavras, façam algo mais, porque seguir um caminho que não pode ser bem sucedido. A pergunta retórica ventila a exasperação do poeta, espanto e indignação diante da estupidez das nações que conspiram a própria extinção. No antigo Oriente Próximo, reis comumente se revoltavam com a coroação de um novo governante estrangeiro. Como parte da liturgia da coroação do Egito, o jovem faraó guerreava contra estados rebeldes em uma batalha simulada. A correspondência de El Amarna fornece descrições de tramas Sikh e intrigas dos reis mesquinhos da Síria Palestina contra o suzerano egípcio e uns com os outros. O reino do norte se dividiu quando Roboão sucedeu a Salomão e assim por diante. Com certeza, né?
Nações, do hebraico é goim, que goim é a origem da palavra nações, né? Ocorre 53 vezes nos Salmos e sempre se refere às nações estrangeiras. O paralelo de nações, povos, leumim, também se refere aos povos estrangeiros. Os substantivos genéricos nações, povos e reis governantes poderiam ser aplicados especificamente a nações diferentes no uso litúrgico do salmo durante toda a história de Israel. Pedro e João aplicaram os termos reis e autoridades a Herodes e a Pôncio Pilatos, e eles especificaram as nações como os gentios, por exemplo, Roma, e o povo como o povo de Israel. Os apóstolos de Cristo acusaram os líderes de terem tramados juntos uma conspiração estrangeira contra o santo servo de Deus, Jesus, a quem ele ungiu, e descrevem o local desta conspiração como nesta cidade, isto é, Jerusalém. Em outras palavras, a cidade onde Deus anteriormente ungiu e estabeleceu seu reino, seu rei santo, em uma ironia dramática, tornou-se a cidade onde os inimigos históricos de Israel conspiram, ver nota 45, e tramam, veja Salmos 1:2, a morte epistemológica de Deus mediante o assassinato de seu rei, Atos 4:27. Os apóstolos se referiram a Jesus como servo, como um lembrete do servo sofredor profetizado em Isaías 42:1-4. Conforme os reformadores reconheceram isto também, é verdadeiro na história da igreja. Contudo, eles tramam em vão, quer dizer, o esquema deles é destituído do proveito hebraico. Rick, confira Isaías 30:7, Salmo 73:13, Isaías 49:4 e Jó 39:16. O versículo 2 articula a trama da conspiração estrangeira. As nações e povos são representados pelos reis da terra, Malequeres, e seus governantes, Rosenim. Veja a nota 47, a quem os povos estão unidos. Em outras palavras, o mundo inteiro, sem exceção, expõe-se ao reinado do Eu Sou e seu rei, Romanos 3, 9, 18. Conspirar e tramar referem-se à atividade cognitiva das nações que encontram expressão concreta por tomarem posição em batalha, Itz e Asebu, e por se unirem, Nós do Yahad. O poeta reserva a surpresa culminante para o verbo be. Os governantes e os povos lutam contra o Eu Sou e contra o seu ungido. Al-Yahvé Vek Al-Yahvé Al-Messiho. Na antiga ideologia régia do Antigo Oriente Médio, o rei representava a deidade. Por trás do rei de Israel está o trono do céu. Desta perspectiva, a conspiração maliciosa dos governantes e povos não tem a menor probabilidade de ter êxito. Também desta perspectiva, a batalha é uma batalha espiritual entre os deuses, melhor, demônios, que estão entre os reis pagãos, Deuteronômio 32:17, e Salmo 106:37, Romanos 8:38, 1 Coríntios 10:20. Em outras palavras, o povo de Deus está engajado em uma batalha espiritual contra forças espirituais nos lugares celestiais, Efésios 5:12, Colossenses 1:16. A armadura e armas requeridas para esta batalha são espirituais, Isaías 59, do 15 ao 19, 2 Coríntios 10:4, Efésios 6, do 10 ao 20. A raiz verbal por trás do seu ungido, que é Mesirô, e Mazá, que significa besuntar, pintar, ungir, vejam página 115. A unção sagrada com óleo de oliva misturado com o aroma de fragrâncias era amplamente praticada no Antigo Oriente Próximo, como também em Israel, e se aplica
aplicava tanto em objetos sagrados como em pessoas sagradas, geralmente o rei. A unção do rei simbolizava sua consagração para o serviço, uma autorização para o serviço divino e uma promessa de revestimento de poder divino para isto. O ritual de unção pelo profeta do Eu Sou era o selo do rei que se reconhecia como propriedade do Eu Sou. Uma investida contra o rei ungido de Deus, ou qualquer uma de suas propriedades ungidas, é uma violação contra o próprio Deus e incorre em sua ira por profanar sua propriedade santa. O profeta Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu. A partir daquele dia, o espírito do Eu Sou se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram Salomão na fonte de Gion. 1 Reis 1:45. Mais tarde, a cerimônia de unção e coroação aconteceu no templo. 2 Reis 11:4-12. Nos Salmos, ungido designa os herdeiros do trono de Davi. Salmos 18:50. 3. A motivação dos rebeldes. A pertinência semântica requer entendimento que o antecedente do pronome da primeira pessoa do plural, façamos, é a palavra dos governantes, e que o antecedente da terceira pessoa do masculino plural, suas, é o Eu Sou e o seu ungido. Os reis do mundo procuram instigar e encorajar uns aos outros a derrubar o reinado do Eu Sou, derrubando o seu rei. Façamos em pedaços, que é Nenateká, suas correntes, que é Moserotemo, e então lancemos de nós, que é Venasliká, Mimeno, e suas algemas, Cabotemo. Moserote, da raiz SR, atar, que significa atar, né? Refere-se a algo que confina e restringe o movimento, ação ou progresso. Cabotote refere-se a uma corda entrelaçada, isto é, corda ou cordame. A metáfora é uma referência às correias de couro usadas para açoitar no lugar dos jugos em forma de barra que eram colocados nos bois, ou as cordas e algemas que os reis conquistadores colocavam em seus cativos. Expressando de outra forma, os reis do mundo, unidos em seus súditos, consideram o livro da lei do Eu Sou, que seu rei ungido sustenta, uma escravidão irritante. Para os regenerados que alegremente se sujeitam ao reinado de Deus, ela é a lei que concede liberdade de Satanás e da escravidão do pecado. Tiago 1:25, Mateus 11:30 e 1 João 5:3. Para os regenerados, o livro da lei é pura satisfação. Salmos 1:2. Mais doce que as gotas do favo de mel. Salmos 19:10. Letra B. Eu Sou estabelece seu rei no monte Sião. Veja 4-6. O olho de águia de fé do poeta eleva sua audiência acima da resolução dos rebeldes da terra para a resolução do Eu Sou. Surpreendentemente, Deus sorri em escárnio dos insurretos. Versículo 4. O desafio à autoridade divina é tão ridículo quanto o dos liliputianos em relação ao náufrago Gulliver. Quando Gulliver desperta na praia da ilha por seu espanto, ele vê os habitantes colocando escadas contra seu corpo. Os liliputianos são do tamanho de seu dedo mindinho. Então o rei dos liliputianos, que é mais alto que eles, uma unha, monta a escada e caminha sobre o peito de Gulliver dando ordens. Os habitantes de Lilliput haviam anteriormente pregado os longos cachos de cabelo de Gulliver numa colina. Com um bater de palmas, Gulliver poderia os ter despedaçado, mas em vez disso, ele joga o jogo ridículo deles. Deus, contudo, não joga com os governantes do mundo. Ele fala de modo irado devido à guerra que travam contra seu justo reinado e seu sagrado rei.
Versículo 5. O rugido de Deus é tão aterrador quanto o de Aslan. A proclamação impressionante estabelece seu rei sobre o Monte Santo, que simboliza seu reinado universal. Versículo 6. O poeta constrói a segunda estrofe ao começar com o Eu sou entronizado nos céus, versículo 4, e termina com seu rei ungido no meu Monte Santo, versículo 6. A estrutura superior fala da transcendência universal de Deus sobre toda a terra e a estrutura inferior de sua presença imanente através de seu rei carismático que estende o reino divino sobre toda a terra. O templo terreno é apenas uma epifania do templo universal de Deus, da mesma forma que cada cristão e cada assembleia local de cristãos são manifestações temporais do templo celestial, onde Cristo vive para interceder pelos santos. Primeiro, Deus considera a revolução ridiculamente patética. Tomando emprestada a imagem mitológica, não a teologia mitológica, o poeta descreve Deus como aquele entronizado nos céus. O Yoseb Bassamaim. Note a assonância. No Salmo 29:10, Davi retrata o Eu Sou como aquele que se assentou soberano sobre o dilúvio. Lamabul Yazab. O dilúvio é uma metonímia para o céu azul que se parece com água. FM Cross JR demonstra que assentar entronizado Yazab, com referência ao Eu Sou, fala de sua transcendência. Esta imagem vívida exibe a tolice dos liliputianos. O paralelo soberano Adonai, um título divino que ocorre 400 vezes, relaciona a transcendência do Eu Sou, especificamente a ordem social, onde ele é supremo Senhor e Mestre, o Senhor por excelência, Senhor de tudo. O título divino é mais belo e bem entendido em termos de seu oposto. O restante da criação é sua escrava. Devido à certeza do poder irresistível e destrutivo do Eu Sou mediante seu rei, a oposição do grupo de conspiradores é risivelmente patética. Rir, que é Isra é rir, e Karsoá, que é Hilkiag, deles Lamo. Expressa a felicidade interior e o desprezo que o conquistador sente com respeito à derrota de seus inimigos. 37:13 e 59:8. A vitória de Deus é tão desproporcional que há um aspecto cômico na reversão dos destinos. Contudo, antes que o ungido do Eu Sou os despedace, o inspirado poeta de Deus primeiramente tenta insistir juízo neles, submeter-se ao justo reinado divino que concede verdadeira liberdade. Veja verso 10 ao 12. Deus se enfurece contra os rebeldes. Versículo 5. O profeta poeta agora se move da descrição do desprezo interior do Eu Sou pela confederação pagã para a intervenção externa na história do Eu Sou, caracteriza consecução em sua narrativa ininterrupta. Enquanto o inimigo está furioso e o Eu Sou está rindo, o Eu Sou diz, veja nota 57, a eles, isto é, aos reis da terra, versículo 2, em sua ira, fúria, Arão expressa uma disposição parecida com a guerra da cerimônia de coroação. Aponta para o estado visível de agitação de uma pessoa ofegante com consequência de ira. Arão se deriva do verbo hrh, inflamar, que com ap como sujeito significa ira foi inflamada. O mesmo quando empregado absolutamente significa tornar-se irado. A locução Haron ap significa fogo do nariz, ira incendiada. Aqui a locução é dividida de modo que o Haron é modificado, ira incendiada, expressa no verso B intensificador. Esta expressão de ira feroz é empregada exclusivamente ao Eu Sou.
3. O próprio Eu Sou estabelece o seu rei em Sião, versículo 6. Da mesma forma que a primeira estrofe é conduzida à sua dramática conclusão com as palavras desafiadoras dos rebeldes, a segunda estrofe é conduzida a uma conclusão dramática com a proclamação trágica de Deus, expressando seu desprezo e ira por eles. Ele enfrenta esta oposição mundial ao seu império com a declaração soberana de que ele mesmo estabelece o seu rei na cidade real que o Eu Sou separou para si mesmo. O Eu Sou começa seu discurso no meio da sentença com um pronome de reforço. Eu mesmo, ao suprimir a primeira parte de seus pensamentos e em seguida deixar escapar o restante, ele expressa a paixão com que ele fala. O lampejo enfático da afirmação pessoal, eu, que é Anne, intensifica mais suas emoções acoloradas. Em outras palavras, enquanto os reis da terra e o rei do Eu Sou expressam suas resoluções por uma forma coortativa do verbo, versículo 3:5, o Eu Sou expressa sua resolução por meio de uma sintaxe extraordinária. O estabelecimento do rei é realizado pela divina proclamação. Eu mesmo estabeleci. Nazakti, veja nota 61. O ato divino de falar realiza o estabelecimento da mesma forma que o ministro realiza o casamento através de sua proclamação. Eu vos declaro marido e mulher. O ministro realiza o casamento mediante a autoridade do Estado, que por sua vez deriva sua autoridade de Deus. O Eu Sou leva a cabo a realeza davídica através de sua autoridade suprema. Meu rei implica o caráter sagrado da casa de Davi. A partir do estudo das monarquias no Antigo Oriente Próximo, Ishida extraiu das conclusões sobre os elementos essenciais da realeza: primeiro, sucessão dinástica e 2, eleição divina. Como o verso A focou na eleição de Deus do rei davídico, o verseto B foca na escolha de Sião como sua cidade real. Nos Salmos, a cidade do Eu Sou na terra, representando sua cidade celestial, é chamada de Sião 26 vezes, Jerusalém 10 vezes e montanhas 12 vezes, incluindo locuções com o termo Sião. O nome Sião provavelmente é de origem pré-israelita, mas sua etimologia é incerta. Foi o nome original da montanha Jebusita, ou fortaleza no sudeste do Monte de Jerusalém, segundo Samuel 5:6. Depois que Davi havia conquistado este local e colocado a arca no nordeste do monte da cidade, o sudeste do monte foi conhecido como a cidade de Davi, ou Ofel, e Sião veio a designar nos poetas e profetas o monte ao norte onde a arca e o templo estavam localizados. Salmo 132, 13, Isaías 10, 12 e Miqueias 4, 2. Ou por sinedo que toda a cidade, Isaías 10, 24, etc. Ou por metonímia seus habitantes, Isaías 1, 27, Salmos 97, 8. E, finalmente, a comunidade dos exilados, Isaías 40.9, em Jeremias 14:19, Lamentações 2:13. A presença do Eu Sou, simbolizada pela nuvem de glória e mediante o seu nome, foi estabelecido. Ali tornou santo o Monte Sião. O Eu Sou escolheu o monte como o local de sua residência terrena, por comunicar a verdade a respeito de si próprio na linguagem cultural do antigo Israel. Naquele mundo, templos eram localizados em montes para simbolizar a vitória da deidade local sobre as forças do caos. Assim, o monte representava toda a criação. No Egito, o local em si mesmo era inerentemente santo, como a pequena colina primordial emergindo da inundação abissal. Em contraste, o Eu Sou escolheu o Monte Sião
para simbolizar sua vitória sobre as forças do caos na ordem da criação, como também na ordem da redenção. A vitória do Eu Sou sobre as forças da natureza serviam como prenúncio da vitória final sobre seus inimigos. Meu santo códice significa que o Monte Sião é separado como possessão de Deus para o seu uso. Deus sinaliza a santificação do monte por situar ali a arca sagrada que abrigou o pacto entre o Eu Sou e Israel. Salomão colocou a arca sagrada no templo que Davi havia designado. O suplicante, embora ele próprio não necessariamente presente no Monte Sião, precisa direcionar sua oração somente para o Monte Santo de Deus. Salmo 1:2:1, Daniel 6:10. Olhar para a direção de outra montanha seria equivalente a voltar a face para um falso Deus. Em outras palavras, a arca sagrada seria como penhor e garantia do bem-estar da monarquia. O palácio do rei ungido do Eu Sou, com sua varanda de julgamento onde os tronos da justiça se situavam, estava localizado à mão direita do Eu Sou, isto é, do lado sul. O trono do Eu Sou, a arca sagrada, abrindo os 10 mandamentos do livro da lei diante deles, teve aplicações concretas nos justos reinados da casa de Davi, Salmos 15, página 316 ao 17. Certo, então vou parar na página 182 e continuo em outro vídeo.